Olá pessoal, hoje eu trouxe uma dica importante para você. Nós vamos falar sobre como programar e executar uma auditoria. Tem dúvidas? É claro! Veja só as dicas que eu trouxe para vocês. Antes de programar qualquer auditoria, é necessário que você tenha em mente algumas informações básicas, que elas são muito importantes para o decorrer do processo. Eu listo aqui um primeiro ponto, que é a qualificação dos seus auditores. Eles foram treinados para esse sistema de gestão? Eles conhecem as normas, sabem os requisitos, tudo que eles vão se basear para poder apoiar na auditoria? Esse é um ponto muito relevante. O segundo, qual que é o tipo de auditoria que eu vou realizar? Gente, existem inúmeras. Por exemplo, auditoria de 5S, auditoria de fornecedor, auditoria de clientes, auditoria de processos, interna e externa. Você precisa ter no seu escopo ou ter definido quais os tipos de auditorias que vocês vão realizar. O terceiro, checklists. Checklist para auditoria ajuda muito, né? São aquelas perguntas relevantes. Então, o auditor ele já vai se basear nos questionamentos para ler o processo, para buscar as respostas. Então, é algo que apoia muito. O terceiro são os modelos. Você já pode deixar previamente configurados os modelos de relatório, os modelos de avaliação, se porventura você for executar essa etapa de avaliação de auditoria. Na fase de programação, a fase de programar é basicamente o intervalo que você deseja que a auditoria aconteça. Então, o que você vai definir aqui? Você vai definir qual que é o tipo de auditoria, conforme explicamos anteriormente, quem serão os auditores líderes, qual que é a data que você tem para poder compor o plano de ação e o escopo da auditoria. O escopo é basicamente o quê? Quais áreas que vocês vão auditar, quais os itens da norma que fazem referência àquelas áreas ou processos. A metodologia é você que escolhe. Um ponto importante é que o auditor ele não audita a própria área. Isso fere requisitos normativos e também não tem lógica, né, pessoal? O cara é gestor do financeiro, ele vai auditar a área dele. Que merda, hein? Sabia não? Eu acho que ele não vai encontrar nenhuma não conformidade, se caso exista, né? O auditor ele é imparcial, ele coleta dados e responde ali aos checklists. Então, basicamente é isso. Na etapa de planejamento, é necessário definir o quê? Qual que é a metodologia que vai ser aplicada, quem que será responsável em compor o relatório final, quem que são as áreas que serão auditadas, quem que são os auditados, você pode deixar previamente definido ou deixar a cargo do auditor para que ele escolha ali no momento que ele for executar. É bem importante que você já tenha definido como que os desvios serão tratados. Afinal, se você está executando uma auditoria, o foco é você identificar conformidades. Mas se porventura você identificar alguma observação ou alguma não conforme, você já tem que ter em mente como que você vai registrá-las. Na etapa de comunicação, é tão importante quanto essa fase do planejamento. Então, geralmente, é muito comum que as empresas comuniquem toda a equipe. É realizada uma reunião de abertura da auditoria, apresenta-se os auditores, apresenta-se as áreas que serão auditadas. Os auditados nem sempre são apresentados, até porque fica a critério do auditor. Mas ter essa comunicação registrada em ata com a assinatura de todos que estavam ali, garante que a empresa atingiu ou, na verdade, atendeu um requisito que a empresa deve se comunicar. Então, é importante que ela leve todo o escopo da auditoria, todo o planejamento que foi feito e aprovado para essa equipe que faz parte. Por último, o registro da auditoria. O registro da auditoria nada mais é do que você evidenciar tudo que foi coletado, todo aquele bate-papo, se tiveram desvios, oportunidades de melhorias, é no registro de auditoria que os auditores que foram alocados vão sintetizar as informações para que a próxima etapa seja possível, que é o relatório final, que são todas as evidências objetivas, como se fosse o apanhado de tudo o que aconteceu. Por último, etapa bem importante e opcional, se você desejar, os auditores poderão avaliar os auditados e os auditados poderão avaliar os auditores. E aí você poderá criar formulários para diferentes etapas, ou um formulário padrão, ou um para cada tipo de pesquisa, com o intuito de que ao final você tenha um feedback de todos os envolvidos de como que foi esse processo. Eu falei rápido, mas eu espero que você tenha entendido esse monte de coisas. Qualquer dúvida, pode deixar aqui o seu questionamento, as suas críticas e sugestões, que nós estamos aqui para trazer essas dicas relevantes para vocês. Muito obrigada, segue as nossas redes, segue os nossos materiais e até a próxima. Ainda bem. Até um outro dia.